eu acho que é até legal, de repente, contar o case, o exemplo que a gente fez de ter uma reunião transparente com gestores, né, para falar um pouquinho sobre dados, sobre pesquisas, sobre a importância de olhar para o mercado de uma forma confiável e consolidada, e que isso ajudou, né, no dia a dia de vocês. Acho que é bem legal trazer também. Esse exemplo, né, Carol? Perfeito. Acho que daí veio o gancho, né, do que a gente comentou sobre a importância de levar esse assunto, entendimento para a liderança e tudo mais. Mas por que a gente teve essa iniciativa? A gente percebia em pesquisa de clima, onde sempre a insatisfação é salário. E a gente não ia resolver o problema do salário dando aumento de salário, né? A gente só criaria mais problema. Então a gente começou a pensar aqui, o que a gente pode fazer? Bom, a gente precisa levar mais entendimento do assunto, porque, como o Andrei falou, né, a gente vai ter que se preparar daqui a pouco para abrir essas informações, dar mais transparência. Mas será que está todo mundo preparado e sabe interpretar essas informações de uma forma correta? Né? Então, a gente tem que ter cautela nesse assunto também. Se você largar uma tabela, uma faixa e dizer, opa, agora eu estou sabendo, existe total transparência, tu está criando um outro problemaço, né? Então, a gente começou a discutir internamente aqui o que nós podemos fazer. Bom, aí a gente chamou a Carol também, né, e definimos, a gente fala sobre remuneração internamente, né, eu vim dessa área de remuneração, dentro da equipe também temos, né, profissionais que veio da área de remuneração de empresas de grande porte, e a gente fala para o gestor, mas parece que às vezes fica aquele sentimento que santo de casa não faz milagre, então é o Diego falando, defendendo interesses da empresa. Então, Carol, é o seguinte, precisamos que você venha e fale abertamente o que é o mercado, qual que é o posicionamento, qual que é, né, o direcionamento que o mercado tem tomado aí frente a esses assuntos. Foi quando a gente chamou a liderança, chamamos a Carol, e a Carol fez lá, né, um modelo de um workshop, um bate-papo, uma conversa, onde trouxe essa percepção. Então, aquilo que a gente falava, a Carol reforçou tendo uma visão externa. Galera, o movimento de mercado é esse mesmo, a gente tem que estar atento sobre a pesquisa salarial, para ajustar uma tabela, não é com base em uma proposta, com uma pesquisa da Glassdoor, não é com base num reajuste de uma convenção coletiva, porque o mercado se movimenta. Então, a gente fez, no primeiro momento, um entendimento junto com a liderança e tipo, já fomos preparando eles para ter esse tipo de conversa. E, no segundo momento, a gente fez abertamente para a empresa toda. E foi bacana, depoimentos até líderes, né, que disseram assim, ó, galera, pode ser que a conversa não tenha agradado a todos, ainda tem uns sentimentos de injustiça, mas o ponto positivo, o fato é, a empresa se abriu para tocar num assunto que é super delicado e trazer um entendimento e maior clareza. Então, acho que esse é um passo, né? Por isso que eu falo, ter o apoio do líder e ter essa comunicação é uma estratégia que vai ajudar, porque não é reajustando salário, não é fazendo loucuragem, né, que a gente vai conseguir resolver esse problema. Mas se a gente levar um pouco mais de entendimento e levar um pouquinho mais se aprofundar até que ponto a gente consegue ser claro também, até que ponto a gente tem maturidade para colocar uma informação para uma tomada de decisão, porque senão fica igual o André falou, né? As alucinações onde tal pessoa ganha mais do que eu, mas não sabe o quanto de coisa tem por trás, o quanto de histórico, o quanto de situações que tem ali envolvendo uma diferenciação de salário ou outro. Então, o nosso case aqui de transparência foi difícil, nós estávamos, né, Carol, meio que numa sala assim, meio pressionado, e aí e a minha situação, e aí todo mundo abre o microfone, pergunta a minha situação, não concordo com isso, não concordo, e a gente estava ali, tipo, não era para convencer, era para explicar um pouquinho da nossa estratégia, como que a gente organiza a nossa estrutura aqui de plano de carreira. E era bastante gente, né? Quase 500 pessoas, né? Quase 500 pessoas. Quase 500 pessoas na sala e dizendo e perguntando e da tabela e da promoção e como ficou e Esse como cargo que é mais é. valorizado que o outro, e, Por né? que esse cargo tem a mesma faixa do que o outro, e como é que eu faço, como é que eu consulto, mas assim, foi uma experiência incrível de transparência, de aprendizado, de maturidade, de conversa, né? Por quê? Porque já tem tudo muito organizado, né? Muito consolidado, né? Então, você já vem trazendo essa transparência e essa organização há muito tempo, isso facilita.
né? Facilita bastante o entendimento e foi bem legal, né? E complementando, Diego, tem as perguntas, né? O pessoal perguntando se a tabela fica toda aberta, né? Então conta um pouquinho como é que vocês fizeram. Bom, eu vou separar a resposta aqui em dois temas, né? Dois assuntos. A conversa que nós fizemos para os 500 colaboradores foi para conceituar e levar entendimento sobre o processo de remuneração, de pesquisa salarial, de pesquisa de mercado. Então, a gente não fez uma reunião e não abriu lá, colocou, né, as faixas salariais, toda a tabela de todos os cargos. Então, foi mais conceitual e explicando e trazendo uma visão de mercado, né, com a experiência da Carol, mesclando essa experiência, onde ela tem essa vivência, né, em vários segmentos, principalmente tech, que é o nosso core, mas trazendo essa percepção. Sobre a tabela salarial, e aí é aquilo que a gente fala, né, o entender e estar aderente, né, à tua estratégia. Por quê? A gente estimula que o gestor, e ele faz, a gente fala isso para os colaboradores, que eles conversem sobre salários, que eles conversem sobre o posicionamento. Isso tem alta lá agendas de one-on-one para que ele fale. Mas a gente não chega ao ponto de botar no mural, eu acho que isso é um risco, tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem tendências levando para este caminho, mas a gente tem que estar muito certo, muito preparado. Então, nós não temos a tabela aberta para a empresa, para todos os colaboradores, no mural ou publicado em algum lugar. O que a gente estimula é que o gestor ele tenha as informações, sabe as faixas salariais da tabela da sua área, dos seus colaboradores, e que ele converse com seus colaboradores sobre isso. Então, sim, ele fale, olha, tua função é analista desenvolvedor pleno, a faixa inicial é essa, o 100% é esse, o 120% é este, você está com este salário que te dá um posicionamento X. Então, ele sabe dessa estrutura, então ele tem essa conversa. Por quê? Por experiência própria, né? Onde eu passei, na minha antiga experiência, nós fizemos numa divulgação de uma reestruturação do nosso plano de carreira, nós fizemos a cartinha, entregamos para o colaborador essas informações, qual que era o cargo, qual que era o salário, o posicionamento, a referência, né, que a gente colocou lá o 100%, aquela cartinha virou um estresse danado, porque todo mundo compartilhava, tirava a cartinha, mandava para o outro, não que isso não aconteça numa conversa, mas tu consegue levar mais entendimento. Então, a gente fala sobre tabela, a gente fala sobre posicionamento, mas a gente estimula que o gestor tenha essa conversa para levar esse entendimento. Não gerar só aquele momento de eu encosto um documento no outro e começo a questionar sem ter esse embasamento. Então, é assim que a gente trabalha aqui o nível de transparência sobre posicionamento, sobre faixa salarial do cargo com o colaborador. Legal. É polêmico, né? É polêmico. Delicado. mas não tem jeito, tem que falar. Sim. Tem que assim, a gente nunca vai contentar todo mundo. A gente volta lá para o básico do básico do básico das pirâmides de Maslow. Cada um tem as suas necessidades, cada um tem a sua estrutura. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, por quê? Porque a empresa ela está fazendo o seu melhor dentro do que ela tem de caixa de orçamento ou de investimento ou de valor, perto do que o mercado e organizando isso em relação às pessoas, né? E as pessoas têm que ter a maturidade para entender, porque se eu vou brigar pelo meu salário, é pelo que eu estou performando e desempenhando, não porque o meu colega está lá ganhando mais ou menos, né? E a gente sempre olha de novo para o outro. Então, é polêmico, porque a gente envolve as necessidades das pessoas, a visão das pessoas em relação a isso, né? Então, tem que ter um cuidado, não é uma área fácil. Por isso que a gente reforça, né? Tenham dados fundamentados, confiáveis para basear essas conversas e decisões. Não vão no achômetro, não vão porque uma amiga disse que o salário lá é X ou Y. Se baseiem em dados, que isso vai ajudar vocês. Senão a gente não consegue ter subsídios para questionar, para contextualizar, para dar confiança na decisão da empresa. Vai ficar sempre no subjetivo. E é isso aí que é complicado, porque a gente dá margem para questionar e não abrir e dizer, olha aqui, ó, o mercado,
a estratégia que a gente se posiciona, né? E eu já vi clientes pegando, mesmo compartilhando o resultado da pesquisa, porque não tem nome da empresa, é tabulado estatisticamente, tira os outliers e tudo, e mostra e diz assim, olha aqui, você está querendo dizer que o mercado está pagando X, está aqui, ó, com base em 200 empresas, em X informações salariais, não é com base em uma empresa e 10 pessoas, mas tem aqui 2, 3 mil pessoas, informações salariais, esse salário é X e o seu é Y. Então, isso é que vai dar confiança, seja como o André falou, às vezes está pagando menos mesmo e diz, ok, eu entendo isso, e o que nós podemos fazer, né, para resolver essa situação e não ficar escondido, né? Então, reforçar isso de novo. E outra coisa, né, que a gente tem que ter essas conversas abertas, né, muito transparente, que perder é ruim, mas faz parte. Né? O Andrei trouxe ali, né, às vezes a gente sai num pedido de demissão, sai todo mundo louco, meu Deus do céu, a nossa tabela está errada, a nossa estratégia está errada. Então a gente tem que ter essa cautela de dizer, não está errada, a gente precisa analisar se está dando sinal, se tem algum indicador de uma determinada posição está com alto turnover, a gente tem que analisar, tem que flexibilizar a nossa estratégia, de repente ali uma dor, mas não sair com esse sentimento de que nós nunca vamos perder, isso faz parte do jogo do mercado, e quando a gente fala sobre isso, você pode ter as melhores tabelas, os melhores salários, mais competitivos, mas tem pontos, e não é só o salário, né? A gente vai entrar num tema mais profundo, que tem outros motivos também que levam as pessoas a trocarem de empresa, e aí vai, né? Mas tem outros meios de motivações que a gente não pode se apavorar numa situação assim. É isso aí. A Tamira está perguntando se as tabelas não são abertas, correto, Diego? Perguntando para você, Diego, então as tabelas não são abertas? Não são abertas, não são publicadas na empresa. A tabela fica com a gestão que conversa com o time, com o colaborador, né, explicando o posicionamento e faixa salarial do cargo dele. Do cargo dele, isso. Isso. Tá?